Quando videogames deixaram de ser videogames? Quando começou essa palhaçada de empresa de capital aberto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. Acompanhe as lives direto lá no canal principal. Investimento estrangeiro. Ou melhor, já esse bagulho começou aí. ah, quando começou. Basicamente mesmo quando começaram a botar dinheiro em coisas pra impedir os estúdios de fazerem o que eles sempre fazer o que eles quiseram. Começou com o quê? Mudar a estética dos jogos para se tornar filmes. Beleza. Aí depois pegaram os roteiristas pra tornar eles roteiristas de filme que não conseguiram entrar na academia de filmes e se tornaram desenvolvedores de jogos. Tem um monte de exemplo aí, rapaziada. Só pesquisar. Entrevistas e outros bagulho. Aí depois começou a receber capital estrangeiro. Aí depois começou a palhaçada das agências de consultoria. Aí deu na merda que deu em 2020. Aí cultura woke, que não sei o que. Ano que vem essa bosta vai acabar. Não vai ter mais jogos woke, que não sei o que. Mas aí, né. Mas aí já perdeu muito tempo já, mano. Eu mesmo não vou comprar mais nenhum jogo da Sony. Nenhum. Da Sony, sim, né. Bora lá. Alguma vez você já se deparou com um jogo tecnicamente impecável, gráficos absurdos, Vai se fuder, mano. Que é uma Horizon Zero Dawn e Forbidden West é uma merda. Lixo. iluminação com Ray Tracing, 60 FPS em 4K, Jogue mas que todo- ainda parecia estar faltando algo? Jogue todos os Se jogos. aquele jogo é incrível, Todos os jogos. por que você larga o controle com menos de Tá. 2 horas de jogo? Da Sony. Isso tem me acontecido com uma Depois certa de- frequência com jogos lançados nos últimos 6 anos. Você Todos paga eles. um preço altíssimo, na casa dos 350, 400 reais, pra perceber que ser bonito não quer dizer muita coisa. Mais slop dos games. É a coisa mais igual slop que existe, cara. Se tudo está melhor, por que está menos divertido? Hoje vamos entender quando videogames deixaram de ser videogames. A magia dos gráficos bonitos, o vale estranheza e mecânica. Cara, ele não chegou no nível ainda de ser um bagulho. Oh, que não sei o que, isso aqui é literalmente realidade. Obviamente. Aí, tá quase lá, mas ainda assim, não é um problema. Se tivesse gráficos bonitos e tivesse uma boa gameplay, seria da hora. Mas não acontece, os caras vão lá e botam em gráfico e não tem bagulho na gameplay. Me dá no resetaram com gráfico foda. E um pessoal. Não, é idiota, cara. O jogo tem que ser bem bom, ou seja, bem feito, e divertido. Se ele precisar ser divertido e não ser um bom jogo, não ser bem feito, ou seja, não ter bugs, não ter certos problemas de mecânica, gráfica, esses bagulho, dá pra tancar. Ainda dá pra tancar. Agora, se o jogo não é divertido e só tem gráfico bonito, puta que pariu, você tá vendo um filme então. Eu não curto jogo realista. Eu também não, mano. Principalmente jogo realista com mecânicas realistas. Puta que pariu. Não tanquei Red Dead Redemption 2. Um dia eu vou zerar? Obviamente. Comprei o porro do jogo, tem que zerar ele. Mas pelo amor de Deus, cara. Desde que videogame existe, a indústria sempre É um tentou ao bagulho máximo fantasioso, melhorar a pô. qualidade técnica de suas obras. Isso acontece com qualquer área da tecnologia. Fazem o melhor que podem com o que têm e sempre O problema é o quê? A gente, quando a nova geração, depois geração 2014, 2015, acabou o limite de monetário. Eles podem gastar dinheiro pra caralho. Quando eles não têm um limite, não tem um teto, eles literalmente não sabem o que fazer com o bagulho. Eles não sabem o que fazer. Eles vão lá e... Não, vamos botar só dinheiro nesses bagulho aqui e vai ver o que acontece. Não. Tem que ter limite, porra. Tem que ter um teto. lutam para O poderem orçamento tem que fazer ser ainda bem melhor. feito. O jogo tem que ser bem planejado, pô. No entanto, conforme o tempo foi passando, muitas empresas começaram a deixar a qualidade técnica ser a única coisa que importa, enquanto a parte artística e divertida de se jogar um jogo é completamente abandonada. Desde que entramos na 8ª geração de consoles, seja com o PlayStation 4 ou com o Xbox One, as empresas focaram em mostrar a capacidade técnica de seus consoles. The Order 1886 e Rise Son of Rome são ótimos exemplos para mostrar como ser tecnicamente impressionantes não quer dizer que vai ser divertido de se jogar. Exatamente. Ambos são jogos que impressionam qualquer um até hoje, mas você consegue se imaginar os jogando e dizendo: nossa, como Que fazer a jogo mesma coisa divertido." repetidamente por 5 horas é extremamente divertido? Ah! Eu acredito que não.
Mas isso não é uma exclusividade da geração passada. A nona geração de consoles é a que mais sofreu com isso. O computador sempre esteve na frente nessa guerra. Um jogo no computador sempre representou o ápice dos gráficos. Mesmo que muitas empresas lançassem os jogos quebrados na versão de PC, Fudidos. Como é que pode, mano? Eles estão literalmente... O jogo é feito no computador... Ah, não. O jogo é feito no computador com o hardware de um console. Cara, é um computador. O jogo era pra ser liso, perfeito no computador. Eu sei, o jogo é feito focado para consoles, aí depois ele é portado pra PC. Mas o jogo não foi feito no PC primeiro, porra? Vai, vai testar o Net dia 29? Os caras da Rota estão fazendo um marketing brutal. Eu fiz só a caminhada da personagemzinha gasosa lá no Reels do Instagram. Eu não vi muita coisa desse jogo, não, mano. Eu não vi nada desse jogo. Também, depois do fracasso do TOF, espero que não repitam o mesmo com erros do NET. Irei testar só pra dirigir pela cidade. Não vi nada desse jogo, cara. Nada. Literalmente nada. elas sempre se sobressaíam na qualidade visual. Um computador para rodar Crysis no Ultra era algo raro de se ver. Hoje, temos placas de vídeo com Ray Tracing, que rodam jogos a 120 FPS, em 4K, com tudo no Ultra. DLSS ativado, que melhora a qualidade visual usando inteligência artificial para deixar tudo no mais alto nível de qualidade técnica. Um bom exemplo de que a indústria está 100% focada na qualidade técnica é o mais novo anúncio da Essa bosta que eles fizeram aqui no Nvidia, o tal do DLSS Meu Deus! E a 100%, cara. Horrível. 5. Horrível, cara. Horrível, horrível. Uma ferramenta que melhora significativamente a qualidade dos visuais, mas alguma coisa não está certa. Tudo ficou mais genérico, não? Quando tudo é processado por IAs e filtros de reconstrução para parecer real, a direção de arte morre. O jogo deixa de ter a mão do artista para ter a perfeição do algoritmo. Ganhamos em Fica qualidade parecendo realmente um bagulho de IA. Fica meio feio mesmo. Talvez seja por causa da iluminação. gráfica e perdemos no fator divertimento. Acredito que seja um preço alto demais para se pagar. Claro que é muito mais fácil Ficou parecendo um Haddad, mano. se vender um jogo fotorrealista que custou 350 milhões de dólares para ser feito, do que um jogo ia ajudar bastante Starfield. de uma empresa com 5 funcionários e com um orçamento de 2 coxinhas e um refrigerante. Mas será que realmente vale essa expressões ainda são uma bosta. troca? Jogo que não dá, que dá e não ensina. A morte da descoberta. Ah, exploração de mapa? De uns anos pra cá, muitos jogos começaram O jogo joga por você. Paia. a ser mais cinema do que videogame. Paia. E a principal culpada por isso é a Sony. The Last of Us possui um foco narrativo muito alto. Maldito Neil Druckmann. Você corrompeu a Sony! Sim, o Neil Druckmann ele pegou todos os estúdios da Sony. O Neil Druckmann pegou todos os estúdios da Sony. Pode ter certeza disso. E um fator cinematográfico bastante claro. O jogo não quer apenas que você jogue, ele quer te contar uma história. Isso não é necessariamente algo ruim, já que videogame também é uma forma de você viver outras vidas, assim como um livro ou um Aliás, filme. é engraçado por causa que videogame, ele envolve cinema, querendo ou não, música, a indústria da música, hardware e desenvolvimento de software. Cara, 4 ou 6 indústrias diferentes trabalhando em uma coisa. O videogame é a coisa mais cara, assim, de mídia de entretenimento pra ser feito. Na moral. O problema é quando isso se torna a única coisa que você tem para oferecer. Um bom exemplo disso é o God of War de 2018. Quando o primeiro God of War lançou para PlayStation 2 lá em 2005, ele até tinha um enredo de pano de fundo, e com uma ótima história por sinal, mas ela existia junto a uma gameplay extremamente divertida. Câmeras fixas, ação desenfreada, quebra-cabeças inteligentes. Eu joguei. Sabe quantas vezes eu joguei God of War? Sabe quantas? Achei a ideia de VTuber impressionante. Sabe. Gestral Lift. É Gestral Lift. É Gestral Lift. É isso aí. Lilith. É Lilith. Que nem no Evangelho, sei lá. Gentes que faziam o jogador pensar para progredir, ao mesmo tempo que não subestimava a nossa capacidade de refletir sobre aquilo. Quando tivemos o retorno de Kratos em 2018, a abordagem foi Cara, eu não vou mentir. God of War 2018 pra mim, por causa que eu não joguei tantos jogos assim, e foi um dos primeiros jogos que eu zerei no meu PS4, pra mim um dos melhores jogos de todos os tempos, assim.
completamente diferente. Apesar de eu ter... Sabe quantas... Eu fiz um vídeo de 6 horas do jogo reclamando dele, rapaziada. Só que eu não postei aqui no canal por causa que esse vídeo... Ainda tínhamos um jogo de zoado. ação, mas a câmera era em cima dos ombros, com um tom mais cinematográfico. Shooter. Aí pra no próximo jogo fazer o quê? Botar o Atreus pra se tornar um jogo shooter. Vai se fuder, irmão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, por que a câmera tem que ser tão próxima, cara? Por que não faz um bagulho que nem Ghost of Tsushima? Que a câmera vai, você consegue mexer lá tudo, você consegue ver o personagem de corpo inteiro. Você consegue fazer um bagulho meio cinematográfico assim. Quando tipo, o Kratos tá escalando o bagulho aqui, ó. Por que eles não fizeram uma referência aos jogos antigos? Tipo, quanto mais ele vai escalando uma... sei lá, a montanha aí, nessa parte do jogo, quanto mais ele vai escalando a montanha no jogo, mais a câmera vai se afastando. Aí quando ele tá chegando no final do... Quando ele tá terminando de escalar o bagulho, a câmera vai voltando perante ele. Pra mostrar o quão imensa... A magnitude dos bagulhos, mano. Não, os caras não pensou nisso, doido. Cinematográfico e os quebra-cabeças, apesar de existirem, eram sempre resolvidos com o Atreus falando. Bem que nós podíamos girar aquela roda cara, pra... tem noção que... eu acho que tem 1 hora... 1 hora não. Tem uns 40 minutos. Eu acho que da primeira hora de gameplay você só ser o controle uns 30 minutos. Então, são 2 horas do início do jogo. a parede, não acha? É. Com isso, o jogo passou a subestimar a capacidade de pensar do jogador, trazendo um foco muito maior na história e no fator narrativo. Para o universo de Kratos, isso é ótimo, mas e como videogame? É aí que temos muito a perder. Mas é com Ragnarok que a coisa piora. Todos os jogos da Sony passaram a ter um foco narrativo e cinematográfico, deixando cada vez mais para trás o fator divertimento que costumávamos ter com o jogo. O Ragnarok é tecnicamente impecável, gráficos lindíssimos, cenários deslumbrantes, mas com uma história bem mais fraca. O problema é que se um jogo cinematográfico falha em contar uma... A história fraca, a história já é fraca, e a narrativa é pior ainda. E também... adicionou mais inimigos que não sei o que. Adicionou. Da hora. Da hora, adicionou mais inimigos. Mas cadê os... Mas cadê uns bagulho mais interessantes, mano? Uma história, perdemos a única coisa que nos fazia Cadê nos as mecânicas que eles podiam ter botado? Ah, não, agora você pode pular e você dá um golpe forte no chão quando você cai. Eu quero pular, porra. Pelo menos planar, sei lá, durante o cenário. Com ele. Você se pega repetindo as mesmas mecânicas do jogo anterior, porém mais arrastado e, consequentemente, mais cansativo. Algo cada vez mais comum nos jogos da Sony. Mas isso não é exclusividade dela. A Microsoft tem focado cada vez mais em expandir o acesso aos jogos, deixando-os cada vez mais acessíveis em todas as plataformas. Nossa, o que eles fizeram com o Gears of War, o que fizeram com o Wolfenstein, doido. Nossa, horrível. Possíveis. Halo, então. No bueiro o bagulho. Problema, quanto maior for a meta de público, menos você tem de autenticidade. Quando foi a última vez que você jogou um jogo da Microsoft tão autêntico quanto Halo 3 ou Gears of War? Eram jogos mais nichados, mirando em um público específico. O Xbox era o quê? Era pra quem gostava de shooter, jogo de tiro. Aí pra quem gostava de jogo de ação, assim, hack and slash, um jogo de ação mesmo. Eu não considero jogos de tiro, primeira pessoa, assim... jogos de ação. Tinha que ser a Sony. Era isso que eu penso. Ou seja, abrir as portas da acessibilidade fez com que surgissem jogos como a Valve e Starfield. Miraram no RPG clássico e acertaram no genérico. Jogo sem vida, sem um foco propriamente dito. É aí que entra a Nintendo. Eu odeio ter que falar bem dela. A Nintendo é dessas três aí, salvou todas elas. Salvou a Sony, salvou a Microsoft em que esse divertimento. Tudo bem que mas é justamente aqui que ela se mostra do Tears of the Kingdom parece mais do mesmo. Mostra diferente. Enquanto a Sony, Microsoft e Nvidia estão... Aqui, os jogos da Nintendo são lixo. São quebrados pra caralho. Isso que é foda, mano. Totalmente focados em atingir o maior número de pessoas com gráficos fotorrealistas, a Nintendo simplesmente abandonou o aspecto técnico para fazer videogame ser videogame. Não é cinema, não é livro, é brinquedo, mas um brinquedo muito divertido. Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom não são... bem caro, hein, mano? Bem caro pela qualidade dos produtos. São o ápice técnico da nossa modernidade. Os jogos têm problemas de frame rate, os visuais, principalmente no Switch 1, sofrem com borrões, serrilhados, mas sabe o que eles têm de diferencial?
são videogames. São jogos com focos em mecânicas, em ser um objeto de interação virtual. A Nintendo consegue ser uma das poucas empresas que conseguem ir de jogos extremamente simples e didáticos, como Super Mario Odyssey ou Kirby in the Forgotten Land, para jogos que mostram como um design bem feito pode ensinar o jogador a passar por obstáculos. Cada Shrine em Breath of the Wild é algo único. Cada Divine Beast te faz pensar fora da caixa com todas as mecânicas que você tem. O jogo te dá... Que jogo horrível, puta que pariu, doido. Assim, eu não vou mentir, eu me diverti nas batalhas, mas puta que pariu, que jogo horrível. Há todas as ferramentas para você resolver, mas vai exigir que você pense na melhor forma de resolver o quebra-cabeça. Mas nem tudo está totalmente perdido ainda. A Sony trouxe Astrobot. Por mais que muita gente mas eles acabaram com a Yasobi. É Yasobi Studio? A Yasobi Studio e a Bluepoint. E aí? Para o jogo, ainda mais depois de vencer o prêmio de jogo do ano, é um dos únicos jogos recentes da empresa que exala videogame do começo ao fim. É bonito, é impressionante tecnicamente, mas o mais importante é extremamente divertido. Temos jogos como Split Fiction, da EA, que eu chamo carinhosamente de videogame 2 por ser absurdamente inventivo e criativo. A RGG com a franquia Yakuza, que por mais que tenha o seu lado cinematográfico, sempre veste a camisa de ser um videogame e traz mecânicas criativas que fazem valer o seu tempo investido ali. Videogame é uma das formas de arte mais completas que existe. É arte, é entretenimento, é cinema e ainda consegue ser um brinquedo extremamente eficaz. Hoje em dia, isso está cada vez menos presente na indústria. Estamos em uma geração viciada em dopamina e prazer imediato, a ponto de que tudo precisa ser colorido, acelerado e constante, sendo que às vezes, o que mais precisamos é de um minigame de pesca para refrescar a cabeça após um dia cheio de trabalho. Videogame não precisa ser um simulador de vida ou um filme premiado. Às vezes, videogame só precisa ser o lugar onde a gente pode falhar, aprender e finalmente brincar, porque no final das contas, se não for divertido, é apenas um mero aplicativo bonito e extremamente caro. Qual o ponto se eu não estou me divertindo? A crise ludonarrativa. Ah, finalmente lembrei de qual que era o termo. Quando a história atropela o gameplay. Sabe quantos problemas ludonarrativa tem em God of War 2018, cara? Sabe quantos, doido? Existe um termo muito usado no mundo do design de jogos chamado dissonância ludonarrativa. Apesar do nome feio... Ou seja, na cutscene é uma coisa e na gameplay é outra. Maluquice. Mud Jack é loucura. Dá pra zerar em 6 horas, eu gostei da música. Pelo menos um jogo brasileiro, um ou dois jogos brasileiros. O conceito é bastante simples. É quando o que você faz no jogo contradiz o que o jogo tenta te contar. Um exemplo clássico disso é em The Last of Us. A Ellie é apresentada como uma garota forte e que faz de tudo pra sobreviver. Ela é fria e faria qualquer coisa pra vingar a morte de Joel. Quando você pega o controle, você mata 300 pessoas no jogo inteiro e no final, a história diz que matar é errado. O enredo diz uma coisa, a gameplay diz outra completamente diferente. Isso é dissonância ludonarrativa. E o problema é que na tentativa de eliminar essa dissonância, muitas empresas começaram a podar o jogo. Se uma mecânica quebra a imersão da história, ela é retirada. Se um momento de gameplay parece idiota... eu quero ser um bagulho divertido. Ah, foda-se, não faz sentido. Beleza, então descaralha logo de uma vez aí. Nota demais pra um personagem sério, ele é completamente cortado. O resultado, um jogo cada vez mais coeso narrativamente, mas cada vez menos interessante de se jogar. É aí que entra o diretor japonês Suda51. Ele faz exatamente o contrário. É disso que eu estou falando, porra. Os jogos dele são cheios de dissonância, de quebra de lógica e de mecânicas que não fazem o menor sentido narrativo. Só que elas funcionam, porque ele entende que videogame não precisa de coerência, precisa de diversão. Quando você pega pra jogar um Lollipop Chainsaw, você não está preocupado se faz sentido ter uma cabeça falante pendurada na sua cintura. Você quer aniquilar os seus inimigos das formas mais criativas possíveis. Jogar um Romeo is a Dead Man é não se preocupar se a história do Romeu e Julieta é fiel ao que Shakespeare escreveu, mas se divertir explodindo inimigos usando tecnologia de ponta. Quando jogamos um God of War hoje, não temos mais Kratos soltando raio ou transformando os inimigos em pedras com a cabeça da Medusa. Por quê? Porque agora a história não abraça mais tecnicamente acurado com a mitologia. As bizarrices necessárias para contar uma história mitológica. Ela quer ser realista. Faz sentido aplicar realismo a um deus do Olimpo? Não,
Mas para um roteiro maduro, pode fazer. É justamente por isso que jogar God of War 3 é muito mais divertido que jogar o de 2018. São certeza. propostas Não, eu completamente não vou mentir, cara, com certeza. diferentes, eu sei. Mas é importante saber que nem tudo precisa de coerência para fazer um videogame Tudo bem funcionar. que God of War 3 é argumentativamente um dos jogos mais furados, assim, né? Tudo narrativo é muito importante, mas levá-la ao pé da letra tira muita coisa boa de um jogo. GTA é um ótimo exemplo disso. Tem uma história madura, crítica e repleta Mas você pode fazer o que você quiser quando tu não tá dentro de uma missão. Puta que pariu, mano. Eu não posso dar um passo pra fora da missão que eu já falho nessa bosta. de humor ácido. passo. Mas a gameplay tem a liberdade de ser um videogame. Eu sei, é injusto comparar com a Rockstar, mas dá um desconto, vai. Ela é uma das poucas empresas que sabe como balancear isso. Opção pelo grande tamanho do documento. Vai ver como que é Crimson Desert. Vai ver como que é Crimson Desert. Tem também o Dragon's Dogma 2 que eu tô jogando assim. O mapa é grande pra caralho, mas você consegue andar assim. Em uma hora eu acho que você consegue atravessar. Uma hora andando, eu acho que você consegue atravessar metade do cenário do mapa do jogo. Se você não conseguir. Se desse pra você andar direito. Porque você tem que ir você tem que ir por túnel. Você tem que atravessar a ponte. Você tem que jogar os bonequinhos lá pra abrir passagem pra você. Aí fica difícil também. Se tem Mas, um erro tipo, o jogo é grande, mas dá pra você explorar ainda. muito comum na indústria de games, é desenvolvedoras acharem que quantidade importa mais do que qualidade do conteúdo. Nem toda experiência com videogame precisa ter 200 horas. Nem tudo precisa ser mundo aberto, muito menos ter elementos genéricos de RPG para inflar o tempo artificialmente. A Ubisoft Cara, é um o que eu quero nos jogos? Cara, eu não vou mentir, eu não vou meter do louco aqui. A única coisa que eu quero nos jogos, ó, batalhas aquáticas. Sei lá, eu poder entrar debaixo da, sei lá, tem um, você tá, digamos assim, você tá no mar. Até certo ponto você consegue entrar dentro da água. Aí, sei lá, tem homens-peixe lá. Você tá num RPG, uma aventura de não sei o que, você consegue entrar lá e ter uma batalha com os bichos. Lutar com, sei lá, com um crack, com um bicho gigante. Uma gameplay, sei lá, que nem Dark Souls ou Dragon's Dogma. Assim. Cenário destrutivo. Eu quero poder ter os maiores feitos possíveis. Varrer uma cidade do mapa. Quebrar. Jogar o inimigo numa árvore e a árvore quebrar. É isso que eu quero, porra. Tem que ser épico. Tem que ser épico. um ótimo exemplo de como inflar o tamanho de um jogo Tem que sem ser ter épico. conteúdo relevante. Não necessariamente tem um monte de coisa acontecendo na tela. Eu tenho que fazer uma coisa. E a coisa que eu fazer é reagir numa outra, que vai gerar uma outra coisa. É isso que eu quero. Far Cry 3 era um jogo grande, exploração rica, uma história muito bem contada, mas com 15 horas de gameplay. Você sentava pra jogar, se divertia horrores com o Jason fugindo do Vaz, caçando animais e atacando bases inimigas, até que a Ubisoft decidiu transformar todo o jogo dela na mesma coisa. Explorar o vasto universo de Assassin's Creed com Ezio em Constantinopla era algo absurdamente rico e vivo. Hoje, explorar o Japão feudal se resume em fazer checklist de objetivos infinitos até você enjoar e dizer que acabou. Nada faz mais sentido, nada mais tem valor. Enquanto isso, Max Payne 3, com suas 10 horas de gameplay, te faz refletir sobre a vida, mergulhar na desgraça do Max e estourar miolos de bandidos com um fuzil da forma mais divertida possível. Tudo isso em uma estrutura completamente linear, cinematográfica, mas antes de tudo, sendo um jogo de videogame. Enquanto a indústria pensar que tamanho é mais importante do que como é feito, os jogos vão cada vez mais deixar de ser videogames. Futuro incerto, a indústria vai aprender. Achei interessante, aí não pegou pra falar dos bagulhos de woke, sendo que é realmente um problema. Foi um problema. A grande pergunta que fica é, para onde estamos indo? Se continuarmos nesse caminho, o videogame corre o risco de se tornar apenas uma vitrine tecnológica completamente descartável. Um software que você admira pela qualidade técnica, mas tem medo de tocar para não estragar a ilusão de beleza. E por que mas você também citou remakes aí? Remakes caberia nesse vídeo. Ó, o vídeo tem 13 minutos. Eu ia dar uns 25, 30 minutos num vídeo se eu for fazer um vídeo desse. Eu estou otimista. Aliás, eu fiz um vídeo desse, deu 50 minutos. Mas peguei um outro tema e estendi e falei de outras coisas. O sucesso de jogos como Astro Bot, a resiliência da Nintendo e a explosão de criatividade no cenário indie, onde empresas com orçamentos minúsculos entregam experiências que nos prendem por semanas, me deixam otimistas de que o público ainda tem sede por esse tipo de conteúdo. Eu gosto de jogos narrativos, e com a proposta de contar uma história, mas eu também gosto de um tiroteio desenfreado, de uma aventura explorativa ou simplesmente de cuidar de uma fazenda sem me preocupar com amanhã. Eu acredito que a indústria vai aprender quando perceber
perceber que o lucro não vem apenas do fotorrealismo que atrai cliques em trailers ou em thumbs bonitas pro YouTube, mas da satisfação genuína que faz um jogador querer revisitar aquela obra daqui 10 anos. Um gráfico datado, a gente ignora essa Mano, eu quero jogar muito Shenmue. Provavelmente eu não vou tancar, mas eu quero jogar muito Shenmue ainda. Mecânica for sólida, mas uma gameplay chata, nem o Ray Tracing mais avançado do mundo consegue iluminar o vazio de um jogo sem alma. Por que você acha que antigamente se tinha muito mais clássicos atemporais do que hoje em dia? Talvez o videogame não tenha deixado de ser videogame por completo, pelo menos não ainda. Talvez ele só está escondido atrás de camadas e mais camadas de texturas realistas, orçamentos inflados e um medo de ser bobo demais. Cabe a nós, jogadores, lembrarmos as empresas que antes de ser cinema, antes de ser arte e antes de ser um produto de R$400, o videogame nasceu para ser um brinquedo. E brinquedos foram feitos pra gente se sujar, inventar regras e, acima de tudo, se divertir. Videogame nasceu para ser videogame e precisamos mais disso. Você acha que os videogames estão acabando? Comenta aí. Eu sou Mr. Superfamister e esse foi mais um Roteirizando. Os jogos têm que voltar a ser como eram antes, ou seja, não recebem financiamento de capital estrangeiro. É impressionante como a indústria se apegou ao ser cinema ao ponto de que esqueceram que são videogame. Na era do PS2 tinha tanto jogo com mecânicas boas e criativas que hoje quase não se vê. Vídeo foda demais. Muito bom o vídeo. Muito bom o vídeo, hein? Muito bom o vídeo. Bom vídeo. Isso aí, isso aí. Eu dei o like, hein? Deixa eu ver. Isso aí.